acabar, o sequestro de um planeta, como Satanás vem mantendo a mente humana, o ser humano, refém de seus ardis, seus enganos, suas mentiras. Nós falamos aqui também, amigos, sobre a lei de Deus, falamos sobre as leis que foram cravadas na cruz, falamos também sobre a questão da saúde, e nós falamos também dos acontecimentos que antecederia a vinda de Jesus Cristo. Quero desejar um bem-vindo para vocês aí, amigos. Sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe vocês. A Doroteia, a Neia, né? Como é que é? A Dulce, né? E a sua, como? Lucineide. Seja bem-vinda, Lucineide. E a Vanessa, né? Andressa. Vanessa não, Andressa. Bom, sejam bem-vindos, meninas. Deus abençoe vocês. Calma, calma. É Andressa. Ok? Então, meninas, olha, como eu estou dizendo, nós já estudamos aqui uma série de temas importantes. Nós já falamos sobre os acontecimentos que antecederia a vinda de Cristo. Os discípulos perguntaram para Jesus quais sinais seriam da vinda de Jesus. Aí Jesus diz assim: olha, quando vocês virem guerras e rumores de guerra, quando vocês virem terremotos e fome, ainda não será o fim, mas será o princípio das dores, ok? Nós vimos o Senhor Jesus falando sobre o sistema e a maneira como o mundo se comportaria. Amém? Hoje nós vamos falar agora dos acontecimentos dos últimos dias. Ou seja, a gente já está vivendo, já está vendo os acontecimentos que prevêem a vinda de Cristo. Ou seja, nós estamos a qualquer momento esperando a volta de Cristo. Mas no momento, na ocasião da vinda de Cristo, o que vai acontecer nos últimos dias desta terra e da vida humana nessa terra, do mal, de todo o sistema? A Bíblia mostra para nós os acontecimentos dos últimos dias. Isto é algo que dificilmente vocês veem por aí. Talvez você já foi em algumas igrejas, em algumas denominações, e poucas vezes vocês ouviram falar sobre esses acontecimentos. Sabe por quê? Porque as pessoas geralmente não pregam sobre isso aí, porque elas temem que as pessoas se assustem e não voltem mais para a igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: a palavra de Deus está aqui para nos alertar, para nós conhecermos quem é Deus, para que a gente possa lutar contra esse mal que nos cerca, e também para nos alertar acerca da vinda de Cristo e dos acontecimentos que virão, ok? Como vocês sabem, a Bíblia foi escrita no período de 1600 anos, por pelo menos 40 autores diferentes. É um conjunto de livros, ou seja, que forma a Bíblia. É chamada também de biblioteca, uma pequena biblioteca. A palavra grega para a Bíblia significa biblioteca, uma pequena biblioteca, ok? Então a Bíblia vem falando acerca dos acontecimentos que aconteceriam no futuro, e muito daquilo que a Bíblia já falou, venha falando, já aconteceu, e é claro que nós vamos ficar atentos sobre o que ela está falando sobre os últimos dias, ok? Então nós vamos ver, você aí, irmão, que puder ler, nós vamos distribuir essas Bíblias aqui para vocês, tá bom? Ajuda aqui, amigos, por favor, você que consegue, você que pode, que está com uma visão boa, por favor, faça menção da Bíblia, porque tudo que a gente vai estudar aqui, nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, tá bom? É o que a Bíblia diz. Nós não vamos trazer aqui fruto da minha imaginação, não vou trazer aqui para você filosofia ou fatos científicos, mas eu vou trazer para você aquilo que o próprio Deus revelou para nós ficarmos sabendo acerca dos últimos dias. Seja bem-vindo, Valber, Dona Socorro, seja muito bem-vindo, ok, amigos? Se faltar mais alguém, tem mais Bíblia ali atrás, tá bom? Então, o que vai acontecer nos últimos dias, ou seja, na ocasião da vinda de Jesus Cristo? Vocês já ouviram falar que a Bíblia fala sobre ressurreição? Quem foi o primeiro a ressuscitar e estar no céu com Deus? Atenção, irmãos, quem foi o primeiro a ressuscitar e estar no céu com Deus? Jesus. Jesus, dentre os homens, foi o primeiro a morrer e ressuscitar e estar no céu com Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Ele, sendo filho de Deus, foi o primeiro dentre os mortos a ressuscitar, ok? E ele nos fez uma promessa, dizendo assim, ó: ainda que morra, viverão. Jesus disse que ele nos ressuscitaria no último dia, e é exatamente sobre esses acontecimentos que eu quero trazer para vocês.
ficarem sabendo acerca do que acontecerá nos últimos dias. Essa mensagem dos acontecimentos dos últimos dias, eu dividi ela em duas partes. Hoje você vai aprender a primeira parte e amanhã você vai saber a segunda parte, porque ela é bem extensa. Eu não vai dar para mim trazê-la toda hoje, poderia até trazer, mas ia deixar um pouco confuso vocês, porque a gente precisa analisar o que a Bíblia diz. Se eu for falar para vocês aqui apenas aquilo que eu só falar, mas se você não olhar na Bíblia, talvez você não vai dar crédito, mas se eu mostrar para você que está escrito na palavra de Deus, aí você não pode questionar, porque está escrito lá, ok? Se você crê na palavra de Deus, então você vai dar atenção para o que ela está dizendo lá, ok, amigo? Então vamos lá, o que vai acontecer nos últimos dias? Primeiro você vai abrir aí em Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Deixa eu só falar para você o que significa Apocalipse. Capítulo de número 20 está na página de número 1174. A palavra Apocalipse significa revelação, ok? E ela fala acerca dos acontecimentos, do tempo do fim. É uma revelação de Jesus acerca dos dias finais, dos acontecimentos, do que se dirão, das profecias bíblicas acerca do final. Todo o livro de Apocalipse foi escrito por João na ilha de Patmos, que era uma ilha, que era uma espécie de prisão. A pessoa que era colocada lá, ela não tinha mais como sair de lá. Ou ela encarava o mar e seria morta pelos tubarões, porque não tinha condição, ou algum outro soldado romano poderia interceptá-la no mar e matá-la, por isso, então ela ficava lá. E João foi exilado nessa ilha, por ordem do imperador romano, ok? Lá nesta ilha, o Senhor Jesus revelou para João e mandou ele escrever todas as profecias concernente ao fim dos tempos, o que aconteceria com todo o sistema do mundo, pela qual o inimigo vem governando este mundo, e revelou também para João os acontecimentos que se daria no final dos tempos, quando Jesus viesse. Mostra para nós também acerca da cidade grande e a promessa que ele tem para nós. Então este livro é de suma importância, porque ele resume tudo o que a Bíblia fala de Gênesis até ele. Fala acerca do quem é Deus, ele diz: eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Fala acerca de o Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que foi digno de desatar os selos. Fala acerca dos tempos, dos impérios, ou de cada período da história humana, e fala também acerca desse sistema corrupto que engana e que envolve a humanidade, e fala também acerca da grande esperança da cidade santa. Então esse livro é muito importante. Pouco se é lido, pouco se é falado sobre esse livro, porque ele causa um certo impacto, porque ele também tem muitas interpretações que você precisa estudar ele de forma sistemática, porque você vai ver muitos símbolos: mulher, dragão, chifres, candelabros, estrelas. É uma série de informações que você precisa ter orientação e interpretação. Hoje nós vamos trazer para você exatamente o contexto do que vai acontecer nos últimos dias. A Bíblia fala no capítulo 20, do versículo 1 ao 9 de Apocalipse, diz assim: quero que vocês prestem atenção, porque tem gente que não presta. Então fique atento, porque isso aqui é importante para você. Olha só o que a Bíblia diz, fala assim, ó: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Olha só o que Jesus mostrou para João aqui. Ele disse: olha, ele viu descer do céu um anjo que tinha na mão a chave de um abismo, ok? E uma grande corrente. Ele segurou o dragão, que é a antiga serpente, que é Satanás, o diabo, e o prendeu por 1000 anos. Por quanto tempo ele foi preso? Por 1000 anos. Um anjo o prendeu por 1000 anos, ok?
Versículo 11: lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Ele foi preso para quê? Para que não mais enganasse as nações. Você está entendendo? Vamos lá. Não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Vamos lá. O anjo prendeu Satanás por 1000 anos, para que ele não mais enganasse as nações, até que se completasse o quê? Os 1000 anos. Meninos, vocês estão atentos aí? Presta atenção. Satanás foi preso por 1000 anos. Para quê? Para que ele não enganasse mais as nações. E ele ficaria preso por quanto tempo? Até que ele fosse, veja bem, depois disto é necessário que ele seja solto, por um pouco de tempo. Então ele vai passar 1000 anos preso, ok? Depois de 1000 anos ele é solto, mas só por um pouco de tempo. Versículo de número 4 diz assim, ó: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 4, ele está dizendo aqui que ele viu o que? Tronos. João viu tronos, ok? Tronos, e lá nesses tronos ele viu quem? Pessoas que estavam assentadas, as quais foi dada autoridade para julgar. Então João viu tronos e seres que estavam lá, que tinham autoridade para julgar. Você está entendendo? Então aqui, no versículo de número, aí ele diz assim, ó, ele viu mais ainda, ó, vi as almas do que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você percebe? Satanás é preso por 1000 anos, ok? Depois é necessário que ele seja solto, passados os 1000 anos, por um pouco de tempo, mas nesse meio tempo, entre o começo e o fim deste 1000 anos, João viu tronos, e pessoas ou seres com autoridade para julgar. Julgar o quê? Está dizendo aqui, ó, para julgar. Aí ele viu também as almas daqueles que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus, ok? E proclamado a palavra. Aí ele diz: estes são os que não adoraram a besta, nem a imagem, nem receberam a sua marca na testa e na mão. Aí está dizendo que eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então veja bem, no período em que Satanás está mantido em cativeiro, tem um povo que está reinando durante esse tempo com Cristo, ok? E tem um trono lá pronto para julgar, ok? E ele viu as almas daqueles que foram decapitados em todo o tempo da história da humanidade por proclamar a palavra. Olha o que mais diz o texto ainda aqui, ó. Acompanha comigo aí no versículo de número 5. Ele diz, ó: o restante dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Aí ele diz no versículo 6: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então João viu Satanás sendo preso por um período de 1000 anos. Nesse tempo, entre o começo e o fim dos 1000 anos, tem um povo de todos os tempos que não se sujeitaram, nem adoraram Satanás, nem tiveram seus nomes marcados como com a besta. Esses povos aí, a Bíblia está dizendo que eles foram ressuscitados e estarão com o Cristo durante esses 1000 anos, mas uma outra parte não reviveram, foram mortos, e uma outra parte não reviveram. Alguns foram mortos e outros não reviveram. Então nós estamos falando aqui de um período de 1000 anos, e nós estamos falando também de ressurreição. Está falando de uma primeira ressurreição, ok? E está falando de uma segunda ressurreição.
A pessoa que morre agora, ok? Ela vai esperar a ressurreição. Uns para a eternidade e outros para a condenação ou destruição eterna. O fato é que ressuscitarão, ok? Só que ressuscitarão primeiro, que é nesse contexto do começo dos 1000 anos. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurado o que tem parte na primeira ressurreição, porque esses que ressuscitarão nesse período do início de 1000 anos, esses estarão reinando com Cristo, ok? Mas esses que ressuscitarão na segunda ressurreição, aí esses já não têm parte com Cristo. É isso que nós vamos entender aqui. Você está entendendo aqui? Então vamos lá. Esse assunto é muito importante para a nossa fé, irmão. Porque se Cristo ressuscitou, então nós cremos também que Ele mostrou que haverá uma ressurreição para os justos. Quem são os justos? Os que fizeram boas ações? Os que fizeram coisas boas na terra? Não. São os que são justificados pelo sangue do Cordeiro, porque creram nele, passaram uma vida inteira de fé nele, proclamando para eles, não se apostataram da fé, mesmo que perseguidos, mesmo que mortos, esses serão ressuscitados. Não são justos aqueles que fizeram o bem, porque a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, viu Pedro? Viu Abraão? A pessoa que sabe fazer o bem, mas ela não faz, sabendo que poderia fazer, ela está cometendo pecado. Então não é pelas boas ações, não é justificação, não é por boas ações, mas sim pelo poderoso sangue do Cordeiro. Amém? Então o texto está falando aí de uma primeira e uma segunda ressurreição, e de um período de 1000 anos em que Satanás estará solto, e um povo santo reinando com Cristo. Ok? Vamos lá. Haverá 2 ressurreições. Vamos ver as Bíblias falando acerca desse texto. Em João, capítulo 5. Apocalipse falou. Nós vamos ver agora Jesus falando também acerca desse período, amigo. João está antes de Atos e depois de Lucas. Ok? Capítulo de número 5. Capítulo de número 5, versículos de números 28 e 29. Olha, Jesus, estando já diante de Deus no seu trono, revela para João acerca da ressurreição. Jesus, estando na terra, antes de estar no céu, revelou também para os seus discípulos, falando acerca da ressurreição. Nós cremos em Jesus como nosso Salvador, sim ou não? Quem crê em Jesus como seu Salvador, diga amém. Amém. Então veja bem, irmão, Jesus, ele vinha falando acerca dessa tão grande salvação e para uma ressurreição, ou seja, Jesus tem autoridade na morte. Você acha que porque você morreu, acabou tudo, não tem mais sentido? Ainda há esperança, mesmo que morra. A Bíblia diz: ainda há esperança para uma árvore, mesmo que cortada, possa produzir fruto. Quem já viu uma plantazinha cortada dando fruto? Ok? Então vamos lá, João capítulo 5, 28 e 29 diz assim, ó: não fiquem maravilhados com isto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Veja bem, irmão, João viu tronos e seres que estariam prontos para julgar, certo? Jesus está dizendo aqui, ó, que os que ressuscitarem por terem vivido uma vida justificada no sangue do Cordeiro para a vida, mas os que ressuscitarem depois por ter praticado uma vida toda de maldade, esses ressuscitarão para o juízo. O juízo, para ouvir a sentença de condenação. Ok? Esses que ressuscitam primeiro, eles não passam nem pelo juízo, eles já estão salvos. Mas quem ressuscita na segunda ressurreição, vão enfrentar o juízo de Deus. É por isso que a palavra diz assim, ó: e todos estarão diante dele, diante de um tribunal. Você vai ouvir isso aqui, muito. Isso não é para assustar você, isso é para fortalecer a tua fé, porque se você vive uma vida de relação com Deus, de fé com Deus, você está seguro. Agora, para quem não está em dúvida, ou para quem está deixando para depois ou para amanhã, pode ser tarde demais.
aí a palavra de Deus se cumpre do mesmo jeito, tanto para o justo quanto para o injusto, tanto para quem quer ser salvo, para quem não está ligando para isso, ok? Mas o fato é que ela não muda. Isso aqui não é brincadeira. Vamos lá. Ó, eu tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justo como de injusto. Sabe quem disse isso? Foi Paulo, no capítulo 24, no versículo 15. Lucas registrou essa fala no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 15. Ele diz assim, ó: eu tenho em Deus a mesma esperança. Você acredita, você tem esperança em Deus de que você vai ressuscitar para a vida eterna? Então ele diz assim: eu tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justo como de injusto. Deixa eu só confirmar aqui se foi Paulo que falou isso aqui. Eu não posso estar. Capítulo de número 24. Exatamente. Paulo disse isso quando ele estava diante de um julgamento, diante de Félix, no Sinédrio, ok? E ele fala acerca daqueles que criam na ressurreição, e ele diz assim, ó: eu tenho a mesma esperança. Ele estava até dando uma justificação de um grupo de fariseus que estava ali condenando ele, que também acreditava na ressurreição, porque tinha outro grupo de saduceus lá, que não acreditava em ressurreição, e ele se referia: eu tenho a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Vamos lá. Quando ocorrerá a ressurreição dos justos? Ok? Nós estamos falando de ressurreição de justos e de injustos. Então você vai abrir em 1 Tessalonicenses, um pouco mais para frente. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16, está na página 1114. 1114. 11:14. Quando haverá, ou quando ocorrerá, né, vamos ver aqui mais ou menos o que o texto diz. Ele fala assim, posso ler? Achou aí? Deixa a irmã achar ali para ela. Página 11:14. Achou aí, Valber? Ok. Achou aí, Dulce? 11:14, está depois de Colossenses, Efésios, Colossenses e 1 Tessalonicenses. 11:14, ok? Vamos lá? Diz assim o texto, versículo de número 4, ou 16 do capítulo 4, diz assim, ó: porque o Senhor, posso ler? Deixa a irmã achar ali, que alguém ajuda a irmã lá, irmão. Pega outra Bíblia aí, você que é mais rápido, acha, já entrega para ela e pega dela, fica mais fácil, beleza? Vamos lá, olha só: quando ocorrerá a ressurreição do justo? Diz assim, ó: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então quando é que vai ser que os justos em Cristo vão ressuscitar? A Bíblia está dizendo aqui que Deus vai dar uma ordem, o anjo vai tocar uma trombeta, aí Jesus Cristo vem. Nesse momento em que Deus der a ordem e o anjo tocar essa trombeta, os mortos ressuscitarão, os justos. Para que eles vão ressuscitar? Para se encontrarem com o seu Cristo nos ares. Nós não falamos aqui no começo que vai ter um período de 1000 anos? Exatamente nesse momento em que Deus der a ordem e os anjos tocarem essa trombeta e Jesus vir, neste momento já está Satanás sendo preso, ok? Os justos ressuscitarão, ok? Nós estamos falando de quem está morto, né? Vão ressuscitar. Vamos lá. E quando ocorrerá a ressurreição dos ímpios? Ok? Dos ímpios. Vamos falar. Apocalipse capítulo 20. Vá para Apocalipse de novo. Capítulo 20, versículo 5. Página de número 1175. Nós vimos aqui que os justos,
pessoas que estiveram mortas ou estão mortas, elas ressuscitarão no momento em que Jesus Cristo vier. Deus vai dar a ordem e o anjo vai trocar a trombeta, certo? Então, nesse toque, automaticamente essas pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E quando vai ser a ressurreição dos ímpios, dessas que não são justas? Está dizendo aqui, ó, versículo de número 5 diz: o restante dos mortos não reviverão até que se completasse os 1000 anos. Então, quando é que eles vão ressuscitar? Depois que passarem os 1000 anos. Ou seja, os justos ressuscitarão no início dos 1000 anos. Jesus Cristo vem, eles se encontram com Cristo e reinarão com Ele, certo? Aí esses mortos ímpios ressuscitarão depois dos 1000 anos, ok? Mas você deve estar se perguntando, e os vivos? Nós estamos vendo que Jesus está vindo, aí está ressuscitando os mortos, aí depois vai ressuscitar mortos, e os vivos? Você vai saber aqui, sim ou não? Ó, justos vivos serão o quê? Agora, por que transformado? É interessante isso aqui, a gente tem que saber desses detalhes, porque se os vivos serão transformados, para quê e por quê? Vamos ver o texto de 1 Coríntios. Você vai voltar um pouquinho, depois de Romanos e antes de 2 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, página de número 1082, ok? Nós vimos aqui que os mortos justificados por Cristo de todas as épocas, na ocasião da vinda de Jesus Cristo, ressuscitarão. Os outros mortos que não aceitaram a Deus, a Jesus, continuarão mortos, ok? Para ressuscitar depois do milênio. E os vivos, o que acontece com eles? Aqui nós vamos ver Paulo falando aqui na sua carta acerca do que acontece com ele. Capítulo 15, versículos 51 e 52 diz assim, ó: eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando ele está falando e nós, ele está falando dos vivos. Porque veja bem, irmão, supomos que Jesus está vindo aqui, e nós somos justificados por Ele. Nessa ocasião, os mortos estão ressuscitando, e nós, os vivos, estamos deixando essa matéria corruptível aqui, e recebendo uma matéria incorruptível, um corpo celestial. A tua fisionomia, a tua figura não muda, mas o teu corpo, a tua aparência muda, ok? Porque essa carne aqui, ela foi produzida da terra, do barro, e ela já nasce num contexto contaminado. É por isso que nós precisamos nascer de novo. Você vai aprender isso aqui. Mas no momento em que ressoar essa trombeta, os justos ressuscitarem, nós os vivos, que são justificados pelo sangue do Cordeiro, seremos transformados, e junto com esses que estão ressuscitando, encontraremos com Cristo no ar. Você está entendendo? E os vivos que não foram arrebatados junto com os mortos, o que acontecerão com eles? Vamos ver lá. Justos serão levados ao céu, como a gente viu. Vamos ver aqui também em 1 Tessalonicenses, para confirmar essa passagem de Paulo aqui. Você vai agora retornar, depois de Colossenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, versículo 17 também. Você já viu esse versículo 16, mas aí a gente vai dar o complemento dele, ok? Vou ler para você, diz assim, ó, 16: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Lembra? Paulo disse que nós vamos ser transformados nessa ocasião.
Aí ele confirma aqui em sua carta ao Colossenses que nós vamos ser arrebatados. Os mortos estão ressuscitando e nós automaticamente estamos sendo elevados ao céu junto com ele para nos encontrar com esse Cristo. Para o quê? Para reinar com ele durante esse período de 1000 anos em que Satanás está preso. Ok? Os mortos que não estiveram com Cristo e nem o receberam, nem o momento da vida, continuarão mortos. E os vivos que não receberam Jesus? O que é que acontece com eles? Primeiro você vai ver aqui que os justos reinarão com Cristo durante esses 1000 anos. Você já viu isso aqui. E os ímpios, o que é que vai acontecer com eles? O que é que vai acontecer? Morrerão. Ou seja, os vivos, junto com os mortos ressurretos, serão transformados. E os vivos que não foram transformados, o que vai acontecer com ele? Morrem. Para ficar junto com aqueles outros mortos de todos os tempos que não aceitaram Jesus, que não tiveram parte na primeira ressurreição. Aí começa o período de 1000 anos da prisão de Satanás. Satanás vai ser preso aonde? Nesta terra. Sabe por quê? Porque ele não vai ter mais com quem ele tentar. Os vivos foram levados ao céu, os justos ressuscitados, e só ficou ele na terra, ninguém mais. Todo mundo morto. Ok? Vamos ver, 2 Tessalonicenses, um pouquinho mais para frente aí, você vai ver, você está em 1 Tessalonicenses, então você muda a página aí, você vai para a 2, no capítulo 2, versículo de número 8, diz assim, posso ler? Encontrou? Na outra página aí, está facinho, página de número 1, assim diz a palavra, ó, capítulo 2, versículo 8 diz, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então quando Jesus vier buscar a sua igreja, os mortos ressuscitarão em Cristo, todos aqueles em Cristo Jesus, os vivos que estiverem nessa ocasião serão transformados e juntos serão elevados ao céu. Os vivos que nunca aceitaram Jesus, deixaram para depois, ficaram aí enganando a si mesmo acerca da fé que eles dizem ter em Jesus, porque as pessoas dizem assim, eu creio em Deus, Jesus está no meu coração, mas nunca quiseram levar uma vida de fé e prática conforme a palavra de Deus, pelo menos para experimentar como é que é viver uma vida assim com Cristo. Que diferença faz? O que acontece? O que ocorre? Porque para você ter uma experiência com Deus, você precisa começar. E isso é algo particular, a partir da orientação. Por isso que nós estamos trazendo esses estudos, porque eu não posso simplesmente chegar aqui e dizer, amigo, tu quer aceitar Jesus? Você diz, sim, quero. Você quer aceitar Ele como seu Salvador? Sim, quero, Jesus quer te salvar, beleza. Mas só que tu não quer Ele também como teu Senhor, tu não quer servir a Deus, tu não quer abrir mão de certos costumes, de certos hábitos, de certas tradições que você aprendeu desde criança, você não quer, mas a Bíblia diz que aquele que quiser ganhar sua vida, vai ter que perdê-la. Qual é a vida que você vai perder para poder ganhar? Aquela vida que estava longe do Senhor, aquela vida de prática, de bebida, de prática de tudo quanto é contrário à palavra de Deus, à orientação de Deus. Então se você não quiser perder essa vida, como é que tu vai querer ganhar uma nova? Então para que você ganhe uma nova, você tem que perder a velha. Por isso a Bíblia diz, aquele que quiser ganhar a sua vida vai ter que perdê-la, ok? Então é simples, a palavra de Deus não é duas, não tem mais do que sim, sim, não, não. O que passa disso aí já é uma procedência maligna. Então os ímpios serão mortos, ok, amigos? Amigos, é difícil, mas eu preciso falar a palavra de Deus da forma como ela é para você. Porque eu não vim aqui para tirar você da casa de vocês, simplesmente para que vocês ficam ouvindo as mesmas coisas que estão acostumados a ouvir por aí e não faça sentido esta palavra para você. Porque ela é revelação de Deus para nós. Deus está revelando para nós o que vai acontecer. Então Ele não vai mudar a sua palavra para adaptar à necessidade da pessoa, mas as pessoas é que tem que se adaptar àquilo que a Bíblia diz. Aí faz sentido. Tem gente querendo trazer os seus hábitos e colocar dentro daquilo que a Bíblia diz. Esses dias aqui eu estava escutando alguém dar uma entrevista aí, dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita, porque muitas coisas ela fala de ódio, ela totalmente amor, quer abolir as coisas, atualizada, sabe? Uma pessoa que desde pequenininha eu via na televisão, misericórdia, Jesus. Então, amigos, você tem que ter cuidado, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o iníquo cuidará em querer mudar. Já mudou algumas coisas,
mas os remanescentes permanecem. Se você não estiver atento, muitos vão viver uma fé errada, e quando chegar diante do tribunal, como a gente viu aqui, simplesmente vai ouvir assim: eu não te conheço. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Para aí, traz o livro. Você vai ver na nossa palestra aqui a existência de 3 livros do céu. O que está escrito lá, o que é bom, e está escrito o que é ruim, e está escrito o nome dos salvos. Se tu não tiver com o teu nome lá no livro do salvo, então não adianta justificar mais nada, ok? É por isso que a Bíblia está dizendo aqui: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque aqueles que ressuscitar depois da primeira, para o juízo será a sua ressurreição, e é claro, sua condenação. Então, versículo 8 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses diz assim, ó: o iníquo será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Isso é a Bíblia que está falando, ok? Mas isso é para quem crê na Bíblia e crê que existe um Deus e um Salvador. Se a gente crê apenas de estatística ou de status para alguns, talvez você acabe padecendo junto com aquele a quem você quer impressionar. Mas se você crê para a tua salvação, você vai querer colocar em prática. Porque é isso que importa ser um cristão, ser salvo. Não é o que o outro pensa ao meu respeito, se eu deixei de usar droga, se eu parei de beber, se eu parei de fazer aquilo, não quero saber. E não é para isso que a palavra de Deus serve e a salvação. Ok? A palavra de Deus serve para salvar. Não é para a gente provar para ninguém que a gente pode ser ou não ser. Porque está cheio de gente aí querendo mostrar para as pessoas e depois se frustra. Aí depois a primeira pessoa está dizendo assim: ah, eu sabia. Vamos lá. Satanás será preso. Apocalipse capítulo 20, de 1 a 3, nós vimos aqui, né? Deus vai dar a ordem, o anjo vai vir, vai amarrar ele, vai lançar ele no abismo, vai ser preso, né? Ok? E o que ocorrerá durante esse milênio? Então tá, Satanás está preso, os justos foram junto com, se encontrar com o Pai, assim como os vivos que foram transformados. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Nesse texto do capítulo 20, nós temos uma descrição exata do que acontece com Satanás, do que acontece no milênio, do que acontece com o ressurreto. Só que a gente precisa ver que essa palavra já também foi dita antes, para que a gente possa entender. Olha só, capítulo 20, diz assim, versículo 4: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas do que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. O que acontece durante o milênio? Vai haver um grande tribunal, irmão. Sabe? A investigação de todo o tempo da humanidade vai estar sendo passado por um processo muito grande. Tem tronos, tem pessoas lá que estão elaborando o processo da vida de todos. Aí ele vai ver lá que ele viu também as almas daqueles que foram decapitados por manter uma fé em Jesus Cristo. Esses também vão ser aqueles a quem vai julgar. É por isso que a Bíblia diz: hoje não é tempo de ninguém julgar ninguém. Ninguém pode julgar ninguém. Porque à medida como você julgar, você vai ser julgado. Vai haver um tempo de juízo, ok? Hoje não é tempo de ninguém julgar ninguém. A pessoa que olha para o outro ali se julga porque se acha santão, ou porque anda com um vestido lá, você anda pisando, ou com um cabelo debaixo dos pés, tão grande que é. Não, isso não é sinônimo de santidade e de agradar a Deus, não. Postura cristã, isso é algo que o Espírito Santo te dá diante de uma sociedade corrupta e pretensiosa. Mas sinônimo de santidade é quando você procura obedecer a palavra de Deus e atentar para os detalhes dela. Isso sim é agradável a Deus, ok? Então tem gente que se acha aí diminuindo as pessoas, mas eu quero falar uma coisa para você. A Bíblia diz: vinde a mim como estáis, não é isso? Mas em nenhum momento ela diz: permanecei da forma como veio. Ela não disse isso. Tem que ter uma transformação, tem que ter uma transformação literal, de dentro para fora, porque vai repercutir naquilo que se está à vista. Quando sai de dentro, aí se repercute fora. Sim ou não? Vamos lá? Então o que acontece? Segundo 1 Coríntios 6, 2 diz assim: primeiro você vê que haverá um grande tribunal, vai haver julgamento, elaboração de tempos, de situações que ocorreram. 1 Coríntios, nós vamos ver aqui, depois de Romanos,
capítulo de número 6, versículos de número 2 e 3. Página de número 1073. Perfeito. Ok? Olha o que está dizendo aqui, ó, acerca do que acontece durante o milênio. Capítulo de número 6, versículo 2 e 3 diz assim, ó: ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? No capítulo 20, versículo 4, você está vendo tronos, um grande tribunal, e nós vamos julgar até os anjos. Quem são esses anjos que serão julgados? Os anjos caídos. Lembra que Satanás, ao ser lançado para essa terra, uma terça parte de anjos foi lançado junto com ele? Demônios que estão a seu encargo tentando. Então nós vamos julgar até esses tais, até anjos. Quanto mais aquele que decapitou o irmãozinho, mas é no tempo de Deus, não é no nosso tempo agora não, ok? Até porque o morto que está morto não vai vir julgar ninguém, mas quando ele ressuscitar, aí sim, ele vai ter autoridade para dizer, ó, eu morri decapitado lá. Aí Jesus pode deixar. Você entende isso aqui, irmão? Então o que acontece durante o milênio? Vai haver um grande processo de julgamento, ok? Eis que o Senhor esvazia a terra e a dessola e a transtorna e a sua superfície. Olha só o que vai acontecer também. A terra vai ser o quê? Assolada, vai ser transtornada a sua superfície. Vamos aí, ó, no Isaías capítulo 24, versículo 1, a profecia diz a respeito. Ou seja, por que Satanás vai estar preso no abismo? Porque, ó, os mortos estarão todos mortos. As pessoas que não foram elevadas ao céu estarão todas mortas. A terra vai ser assolada. Satanás vai estar aí sem julgar, sem ninguém para tentar. Vai estar preso durante esses 1000 anos, ok? Eis que a terra é esvaziada, a terra é desolada e transtornada a sua superfície. A forma como você está vendo aqui, vai ser um grande transtorno, uma grande... Por quê, irmão? Porque Deus vai purificar essa terra, vai limpar ela toda. Você sabe que quando o garimpeiro tira o ouro lá do rio, ele leva lá para um sistema lá, né? Acende lá um maçarico e taca fogo nele lá, né? Até tirar toda a impureza dele, né? Depois ele vai, trata, leva lá para o ourive, e o que acontece? Se torna uma joia preciosa, não é isso? Então Deus vai fazer a mesma coisa com a terra. Ele vai purificar ela como um garimpeiro limpa o ouro. Ele vai limpar essa terra, porque aqui vai habitar a cidade santa, a cidade que vai descer, ok? Então essa terra precisa estar limpa, precisa estar purificada, e a purificação agora é com fogo. Isso se dará também no início dos 1000 anos, ok, amigos? Ok. Jeremias capítulo 4, versículo 23 a 27, está na tela ali, vamos acompanhar. Diz assim, ó: observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinha sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada de toda, porém não a consumirei. Por que ele não vai consumir de uma vez por toda? Porque ele vai transformá-la. Você viu que Jeremias viu aqui, ó: observei, e eis que não havia homem algum, porque estavam todos mortos, ok? Aí ele diz, ó: e todas as aves do céu tinham fugido, também a terra. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as cidades estavam derrubadas diante do Senhor. Vai ser um negócio terrível, ok? Ó, Apocalipse capítulo 20, nós vimos ali no versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é diabo, e Satanás o amarrou por 1000 anos. Quando nós vimos na Bíblia a palavra dragão, está se referindo a diabo e Satanás, ou seja, o anjo que se rebelou contra Deus, que se tornou um dragão, diabo e Satanás, o opositor, o perseguidor. Porque essas palavras aqui, ó, Satanás e diabo, significa opositor, perseguidor, inimigo, ok?
E ele vai estar amarrado, ou seja, preso por 1000 anos. O termo amarrado não é literalmente amarrado lá. Ele vai estar lá, sem ninguém para tentar. Uma terra desassolada, ok? Assolada, nenhuma pessoa viva e ele preso durante esses 1000 anos. Onde você estará durante esse milênio? Você viu aqui? Os justos ressuscitarão primeiro. Quando é que isso vai acontecer? Deus vai dar uma ordem, o anjo vai trocar uma trombeta. Vai ser trombetas tocando. No ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitam. Os vivos em Cristo são transformados, encontrar-se-ão com Cristo no ar junto com os mortos. Os vivos que não foram transformados serão mortos, e os mortos que não ressuscitaram continuarão mortos. A terra vai ser assolada, Satanás vai estar preso. E você e eu queremos estar onde durante esse processo aí? Do começo ao fim desse milênio. Porque nós vimos que o com Cristo estarão com Cristo, mas o que não está com Cristo estarão mortos. E você? Se eu perguntar para você, de que lado você quer estar? Do lado do dragão ou do lado do cordeiro? Você vai responder o quê? Quem quer estar do lado do dragão, diga eu. Quem quer estar do lado do cordeiro, diga amém. Amém? Então você quer estar onde? Com Cristo ou nessa terra, amor? Com Cristo? Então é importante você botar em prática o que você professa. Porque se eu abro minha boca para dizer tal coisa, é porque eu creio que aquilo vai acontecer. Sim ou não? Então, diante dessa fé e dessa convicção que você tem com base na palavra, porque nós estamos falando do que a palavra está dizendo. Até eu admito, eu creio porque a palavra está dizendo. Porque se não fosse a Bíblia que estivesse dizendo, eu só ia achar mais uma teoria de muitas que se ouve aí acerca do fim, um asteroide vindo, um não sei o quê, um Big Bang, uma série de coisas que a ciência tenta explicar, mas não tem coerência. Mas a palavra de Deus sim. Porque sabe por que eu creio na palavra de Deus? Porque eu sinto, é parte de uma vida que está acontecendo na minha vida. Então não é algo que eu possa dizer para ti, se tu não experimentar, como é que tu vai saber também? Entende? Isso é fé. E o que é fé? Firme fundamento das coisas que você não vê e a convicção daquilo que você espera. Então, é fé. É que nem o vento que a gente não vê, mas a gente sente. É isso que eu quero dizer para você. Então eu creio nisto. Eu creio nisto. E esta é a razão da minha fé. E eu acredito que o fato de você abrir a boca para dizer assim, eu creio que Deus existe e que Ele tem um Salvador que é Jesus. Se você crê que Ele existe, logo você tem que crer na palavra dEle. E se você crê na palavra dEle, você tem que crer que tudo que Ele revelou aqui vai acontecer. Porque assim como muitas coisas que foram escritas, lá há 1000 anos, 2000 anos atrás, está acontecendo no dia de hoje, não pode ser ignorado. Sabe, irmão, às vezes a gente concorda, mas a gente faz vista grossa, porque a gente de fato não quer acreditar. Quando a gente não quer acreditar, a gente bota de lado e acaba esquecendo, porque Satanás, ele vai fazer de tudo para que você não viva uma experiência nova com Cristo. Porque a partir do momento que tu começar a viver essa vida de experiência, você vai ter um julgamento mais preciso acerca do que você quer. Estar com Cristo no milênio ou morto, esperando ressuscitar pela segunda vez. Quem entendeu, diga amém. Então eu quero perguntar mais uma vez, e a resposta de você vai ser se colocando em pé para que a gente ore. Quem quer estar com Cristo no milênio, se coloque em pé, por favor, que eu quero orar por você. Senhor Deus, aqui estão teus filhos, você sabe a intenção e o pensamento do coração deles, a mente deles. O Senhor o criou, o Senhor o colocou no ventre da mãe, o Senhor permitiu que viesse a vida até o dia de hoje nessa ocasião. O Senhor sabe o que é que essas pessoas procuram, qual é a certeza que elas precisam ter. Assim como eu sei
como o Senhor me tirou lá do mundo da rua, lá do meio das drogas, daquela vida miserável, de muitas vezes estar comprando para viver uma vida com medo, aterrorizado, a escassez, a escravidão e o medo. O Senhor me deu agora uma vida em que eu possa enxergar de uma forma diferente, valorizando tudo que o Senhor me coloca em frente e crendo que esta minha vida, por mais que eu morra, ainda há uma esperança. Eu acredito que o Senhor vai tocar no coração dessas pessoas, porque aqui ninguém está pedindo, ninguém está barganhando com o Senhor, ninguém está dizendo assim, que eu vou te dar tanto para receber um milagre, que eu vou depositar tanto para ter resposta disso. A tua palavra já está sendo revelada, ela já está dizendo o que nós precisamos fazer. É uma questão de fé, Senhor. Por isso eu te peço, abençoe a vida dos meus irmãos, que esse resto de tempo que nós estamos aqui estudando a palavra, até o dia 2 de dezembro, estas pessoas que estão aqui desde o princípio, que não tem impedimento algum para que elas comecem uma experiência nova, tome essa decisão, Pai. Tome essa decisão de coração, com vontade de ter uma experiência com o Senhor, não com medo das pessoas julgarem, porque a tua palavra diz que haverá um tempo para isso. Quem julga aqui nessa terra é Satanás, é ele que acusa, ele que aponta. Então, quando alguém vir apontar, dizer que eu não sou capaz e que não vai dar certo, eu sempre vou clamar pelo teu sangue, porque a última palavra vem do Senhor. Desde já eu peço a bênção na vida dessas pessoas, muito mais do que bens materiais, eu peço a ti arrependimento e salvação, porque é isto que importa. Em nome de Jesus, amém. Amém? Quem está feliz, diga amém. Amém. Vou sortear esses 3 brindes. Hoje eu passei o dia no hospital com a minha esposa, acompanhando ela. Aí eu não